Segundo Durkheim, não sei se é assim que fala, o suicídio tem 3 causas: a anomia, o egoísmo e o altruísmo. Você concorda com essa exposição, levando-se em conta de que o autor era um sociólogo? Não, discordo totalmente. O suicídio ainda é um fenômeno um pouco inexplicado pra gente. Por quê? Porque o instinto mais primitivo que o cérebro tem é sobreviver. Né? Você, assim, você vê uma coisa, você freia, você tem de fugir. Passar seus genes para frente. Exatamente. Então, assim, o que faz esse circuito tão bem feito, tão bem perpetuado, tão entranhado na nossa matéria, né? Talvez seja o instinto mais forte que existe, desligar. A gente não tem certezas. E aí você vai pensar em outras vidas, você vai pensar em muita coisa. Mas o fato é que na hora que uma pessoa resolve tirar a sua vida, é por desespero. Nunca por altruísmo, nunca por... É como se ele realmente acredita naquele momento que não tem mais saída. Eu gostaria um dia de fazer algum trabalho com pessoas que tentaram suicídio definitivamente e sobreviveram. Porque eu tenho certeza que durante o ato, muitas se arrependeram. Muitas. Porque a pessoa, você tem que ver que um suicida está com o pensamento certo de que nada mais vai dar certo. Nada mais. Entendeu? Ele não faz aquilo para chamar atenção. Ele faz aquilo porque ele acredita que viver não vale mais a pena. E ele acaba fazendo aquilo para deixar de sofrer. Né? Eu tive 2 pacientes na vida que cometeram suicídio. Eu tive o privilégio e uma delas eu de vez em quando presinto a presença. Era advogada e ela me deixou uma carta me eximindo de qualquer responsabilidade. Ela teve até esse cuidado. Não, uma semana antes. Ela registrou em cartório. Eu só fui saber isso porque, assim, quando uma pessoa se mata, a polícia tem que investigar. Claro. E, assim, o psiquiatra tem que ser chamado normal. Já estava pronta para me apresentar, sem problema nenhum. Aí, o próprio marido dela chegou assim: Bia, ela deixou isto aqui para você. A polícia viu e falou assim: ela está liberada. Registrado em cartório, tudo. Cartório. E a segunda, que foi uma senhorinha, fez a mesma coisa. Não registrado em cartório, mas assinar. Então, assim, o que leva uma pessoa a ter esse desespero, ainda pensar... E ela estava se tratando, ela estava preocupada em relação a isso. Né? A melhorar. E isso foi numa época que a gente não tinha outro recurso, era só medicação. Hoje você tem o recurso da estimulação magnética, você tem o recurso da ketamina, que é uma possibilidade, que é uma substância usada para anestésico de veterinário. Sim. E que hoje a gente sabe, já está sendo liberado, para você fazer o uso quando o pensamento suicida está presente. Ah, é? Só nesse caso. Porque aí já tem gente, eu posso tomar porque estou triste. Não. Ali é reversão de pensamento suicida. Que funciona. Funciona? Funciona. A minha medicação tira. Espera só um pouquinho. A minha medicação, ela tira, tipo, eu tenho... Pensamento. Pensamentos suicidas, eu tentei, né, 3 vezes, até que eu pedi que me internasse, porque eu sabia Você sabia o risco? Eu sabia, eu digo, ou me interna ou realmente eu vou conseguir. E a minha medicação, ela é como se ela tirasse completamente, eu não sei se ela esse pensamento. Esse desejo, fica um pensamento, essa vontade. Fica um pensamento. Mas por desespero. Uhum. Nunca é tipo assim, deixa eu deixar uma mensagem para o mundo. Não existe isso. Não existe, é desespero. Meu Deus. Então, assim, eu não concordo. Isso é uma visão até romantizada do suicídio. Suicídio não é romântico, é desespero. A Nicole Camille, ela mandou o seguinte aqui, doutora, durante a gestação, uma mulher com depressão e ansiedade pode ter um agravamento no seu quadro clínico devido aos hormônios? E em questão de baixa libido durante a gestação, teria alguma relação? É claro que a própria gravidez é uma turbulência hormonal, né? Muda muito. Agora, interessante é que as mulheres que tendem a ter depressão durante a gestação também podem ter pós-parto. E durante muito tempo se cobrou dessas mulheres que elas tinham que
Neném nasceu, tem que dar de mamar de qualquer custo, aí não pode tomar nada. E a mulher ficava doida, né? Nossa. Tipo assim. E eu falo, gente, hoje tem leites maravilhosos. O que você não pode deixar de fazer como mulher é dar de mamar com contato físico, por causa da ocitocina. Claro. É aquilo que eu falo. Qualquer mulher, o filho chora o tempo todo, passa mal, papapá, e em 15 dias a mulher está apaixonada pelaquela máquina, né? De produzir catarro, cocô, xixi. Exato. Aí você fala assim, porque tem a santa ocitocina, que é uma mágica, que depende do tato. Então a mãe pode dar mamadeira, pode ser medicada e ter o contato físico. Então, assim, é claro que a gravidez para algumas mulheres pode ser um gatilho para acionar a depressão. E a gente tem que usar isso, tratar como qualquer outra depressão. Não é porque ela é mamãe, porque tem gente que faz julgamento, né? Como assim? Você está deprimido, você teve um filho. Não façam isso. Não tem nada a ver uma coisa com Nada a ver. E vou te dizer, as mães que eu vi que tiveram depressão durante a gravidez e pós-parto são as melhores mães que eu conheço hoje. Olha só. Agora, é impressionante quando você fala, não se culpe. Isso não tem nada a ver com amor ao seu filho. Aquilo parece dar Tira um um peso, alívio. né? Tira um peso. Porque aí vem a sogra, como assim? Que você não dá de mamar? Aí vem, não, o quê? Você não tem noção. Porque eu mesmo? dei de mamar, eu tinha leite que nem uma vaca. É duro, gente. É duro.